As chances que o Flamengo teve foram chances claríssimas e o Flamengo desperdiçou 2 delas por uma certa soberba. Aquela jogada com o Pedro, passo do Arrascaeta, 19 minutos, que ele driblou o zagueiro, ficou diante do goleiro Muslera. E ele, ao invés de chutar no canto, no contrapé do goleiro, com um gol vazio, ele chuta no canto do goleiro, permitindo a defesa do Uruguai, ali houve uma certa soberba. E o lance com o Plata, que entrou livre pela direita, havia ângulo para um chute cruzado e tentou uma cavada e cavou muito mal, a bola passou longe do gol. Esses 2 momentos simbolizam o quê? O Flamengo pedante diante do gol adversário, sem a seriedade que demonstrou no começo do jogo, quando abriu 2-0. E depois, né, no segundo tempo, o senhor Pedro faz um passe para o Samuel Lino de letra. Quer dizer, quando você faz isso, gente, você está dando o seguinte recado para o adversário: eu estou rindo de você, eu estou querendo te esculachar. Mas o jogo está 2-0. Se o jogo está 4-5-0, e por alguma razão você quer esculachar o adversário, alguém te fez uma entrada violenta, alguém tentou tirar uma onda, pode ser, é do jogo. Mas não era momento para aquilo. Esse é um ponto, tá? Que eu acho que não pode ser ignorado. O Flamengo já está na hora de aprender a jogar a Libertadores como ela é. E como ela é? Ela é isso. A Libertadores, no passado, já teve mais casos de arbitragens polêmicas, mas ainda acontece. Ainda acontece. Vira e mexe acontece. Tá? Esse árbitro tem um currículo de atrapalhadas. No jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro 2021, a própria Conmebol suspendeu por 6 meses, mas estranhamente ele continua sendo premiado com jogos importantes, como a goleada da Argentina sobre o Brasil nas eliminatórias. Era ele o árbitro, né? Também a Recopa, Fluminense, LDU, Fluminense reclamou muito. E outros, Corinthians e Fortaleza na Sul-Americana, né, quando o Fortaleza foi até a final, também foi ele. Então ainda é escalado esse colombiano para jogos estranhos. Por que ele é escalado? Não sei. Porque essa é a pergunta. Por que alguém que a Conmebol já suspendeu por 6 meses é escalado? E ontem, no primeiro tempo, já ficou bem clara a, vamos dizer assim, má vontade dele com o time brasileiro. Ele dá cartões amarelos no meio-campo por faltas comuns de Saul e Samuel Lino no intervalo de 8 minutos. E não aplica cartão aos jogadores dos Estudiantes que fizeram faltas muito mais duras, especialmente para Arrascaeta. Ali já me chamou a atenção. Realmente, gente, ontem o cartão amarelo que o Plata recebeu não foi para cartão amarelo, muito menos o do Saul. Muito menos o cartão amarelo do Saul. 2 cartões aí inexistentes que ele forçou para pendurar os atacantes do Flamengo que estavam fazendo pressão. No primeiro tempo reclamaram de um pênalti do Samuel Lino. Eu não tenho convicção de que ele foi tocado ou tropeçou sozinho. Desculpa, eu não consigo ter certeza. Muita gente acha que foi pênalti. Ok, mas no lance do Plata, o Facundo Rodrigues, o camisa 2, ele toca a bola com o braço direito, braço aberto, esticado, muda a trajetória da bola. Isso é pênalti toda hora. O Flamengo, por muito menos, teve um pênalti no jogo contra o Grêmio no Maracanã, que custou 2 pontos, foi marcado, dentro dos critérios que hoje são adotados na arbitragem. Na sequência do lance, o mesmo jogador chuta claramente o pé do Gonzalo Plata, e o Plata, que tinha levado o cartão amarelo desses aí que ele estava distribuindo para os jogadores do Flamengo, toma o segundo amarelo e é expulso. O Flamengo vai recorrer, alegando que há, inclusive, jurisprudência. Romagnoli pelo São Lourenço contra o Cruzeiro em 2014 e em 2018, Dedé pelo Cruzeiro contra o Boca tiveram expulsões anuladas por erros de arbitragem, que os vídeos mostraram que os árbitros erraram. E naquela época não tinha VAR, agora tem VAR. Então é indesculpável essa arbitragem, não tem explicação, né? Então aí ele expulsa o jogador. E na sequência, o que acontece? Com um homem a mais, o Estudiantes vai mais para frente. Acho que erra também o Felipe Luiz. Deveria ter colocado o Carrascal para reter a bola, segurar o jogo no meio campo. Ele põe mais um zagueiro, o Danilo, e aí chama mais ainda o time argentino para sua área e toma um gol de bola aérea, que a assistência é feita com o braço. A bola bate do braço, o jogador do Estudiantes vai para o camisa 9 centroavante Carrilho, e o Carrilho chuta, ela desvia do Léo Pereira e vai dentro do gol. Então foi um pacote de erros, assim, absurdo, bizarro. Mas o Flamengo, tá? Aí vem o outro lado que eu quero chamar a atenção. Precisa entender o seguinte, amigo, isso é Libertadores. E se você não conhece, se os jogadores não conhecem, alguém deveria contar. Não sei se o Flamengo desconhece a história do futebol. A história dos Estudiantes, do senhor Oswaldo Zubeldia, né? O técnico lá dos anos 60, 70, e a história marcada por, pelo menos, situações controversas no tricampeonato desse time entre 68 e 70, com muitas reclamações de Palmeiras em 68, Nacional de Montevideo em 69 e Peñarol em 70. Os 3 títulos dos Estudiantes são marcados, como vários dos independentes, por arbitragens permissivas, jogadas violentas, até histórias que dizem que é folclore, de que Bilardo e outros jogadores atuavam com alfinete na mão escondido para espetar o adversário. Até isso tem
no dito folclore. Se é verdade ou não, nunca ficou provado. Então, é muita ingenuidade achar que vai para um jogo desse e que não pode correr o risco de ser operado sem anestesia, como foi o Flamengo. Ô, Mauro, Muito bem. Espera um pouquinho só, deixa eu só acrescentar, porque para mim esse é o risco. A Copa Intercontinental só passou a ser disputada no Japão porque os times europeus passaram a se recusar a vir jogar o jogo aqui. Prestem atenção nessa história que o Juca vai contar. Presta atenção Por causa do nisso. Boca Juniors, que olha, Porque os times Bombonera tem europeus ou do passaram a se recusar. por causa deste tricampeonato de estudiantes. A imprensa espanhola chamava o pessoal de La Plata de Los Animales de La Plata. Eu não tenho a menor dúvida, embora ontem no Maracanã o jogo não tenha tido clima que permitisse um espírito de revanche, assim, por violência, mas o Flamengo vai passar por maus bocados na Argentina, não tenho a menor dúvida disso. E que essa arbitragem ontem estava cúmplice, estava. Tem o episódio do intervalo do jogo, em que o quarto árbitro teria advertido o treinador, tira fulano porque ele está fazendo Intervalo muita não, falta. durante o jogo rolando. Foi no meio do jogo. É, que os jogadores do Flamengo ouviram. E depois, eu não sei se vocês notaram, ao fim do jogo, tem um abraço do árbitro com um jogador do Estudiantes e ele fala alguma coisa no ouvido do Não, jogador. mas aí também, Eu sei, também já vê pelo que foi um desastre, foi um horror. sei lá. Agora, não, aí também, vamos pegar agora qualquer coisinha, não. O importante é que ele me expulsou de uma forma cretina, absurda, o La Plata. E teve o gol. Sabe? O gol do Estudante. Aí sim, aí são cores gritantes, visíveis. Agora, o detalhezinho que o sujeito. Não o cara durante o jogo. Avisar, expulsionar, um abraço pós-jogo. Aí você tá avisou falando. mesmo. Mas um abraço após jogo. É isso aí, galera. Todo mundo na bronca com a arbitragem ridícula de ontem, né? O VAR hoje ele não permite mais a violência, né? Coisas que os clubes brasileiros sofriam lá no passado e como vocês viram aí que o Juca Kfouri relatou, né? Para quem não lembra, antigamente o antigo Mundial de Clubes, né, a Copa Intercontinental, eram disputados em 2 jogos, né? Eram disputados em 2 jogos, um jogo lá na Europa e um jogo aqui na América do Sul, né? E na época aí começo dos anos 80, os europeus se recusaram a vir jogar na América. Era um período onde só argentino ganhava Libertadores, né? Os brasileiros também não davam muita importância e muitas vezes, quando dava importância, não conseguia ganhar por conta da selvageria e da passividade da arbitragem. Então, começa-se a disputar o Mundial em jogo único lá no Japão, porque os europeus não queriam mais se sujeitar a passar por cenas de barbaridade, de selvageria aqui no futebol sul-americano. Revoltante, né? O que aconteceu ontem, no lance da expulsão, né? Mas deu cartão amarelo, o VAR não poderia interferir porque foi cartão amarelo, mas o VAR deveria interferir para falar, olha, tem um toque de mão na bola antes de tudo isso acontecer, né? E assim, uma cena bizarra, o Plato já tinha tocado a bola há muito tempo, toma um chute na canela e o juiz vai lá e expulsa o jogador do Flamengo. Realmente é uma coisa assim medonha, mesmo com o VAR, eles conseguiram operar o Flamengo aí sem anestesia, como falou Mauro César Pereira. Valeu, tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal.